Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas enfim, eu e meu grupo abordaremos o tema saúde ambiental e desenvolvimento. A minha parte eu fiquei com o desenvolvimento sustentável. Bom, agora estarei abordando o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que obter o crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras. Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é preciso que haja uma harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social, que são os acessos ao serviço público de qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais, que é a água, né, gente? Vamos maneirar aí com o uso da água. Então, algumas das sugestões para o desenvolvimento sustentável temo, temos aqui a reciclagem, né, que são de diversos materiais como papel alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha, dentre outros. Eles são importantes, a reciclagem desses, pois podemos reaproveitar aquilo, né, que seria descartado no meio ambiente e colocado como lixo, né? Então aí através desse processo adequado a gente pode ter uma utilidade novamente deles. Daí também temos a coleta seletiva, que é o primeiro e o mais importante passo para fazer com que vários tipos de resíduos sigam seu caminho, né, na verdade, para a reciclagem ou destinação final do ambiente correto. Porque o resíduo separado corretamente deixa de ser lixo, não é verdade? E por fim, é o tratamento dos esgotos nas indústrias, né, na cidade, onde quer que seja, né? Porque o tratamento do esgoto ele é essencial porque evita doenças, né? Doenças essas como infecciosas e parasitárias, né? Porque quando não há o tratamento de esgoto, essas doenças estão expostas à população a todo momento, né? Então aí é de suma importância o tratamento de esgoto. Então, é mais ou menos isso, a definição de um desenvolvimento sustentável, tá? Então eu vou ficando por aqui e muito obrigado. E aí galera, beleza? Eu me chamo Felipe e vou falar sobre dois temas no meu grupo: desenvolvimento tecnológico e mudanças nos padrões de consumo e saneamento em situações em emergências. Desenvolvimento tecnológico e mudanças nos padrões de consumo. Um padrão de consumo pode ser definido pela qualidade e quantidade de utilização de recursos naturais para a produção de bens de consumo e atendimento à demanda da sociedade para alimentação, moradia, transporte e outros. O desenvolvimento tecnológico possibilita maior controle de energia, ampliando o potencial das alterações ambientais. Exemplo: a exploração dos recursos florestais, como a madeira, está condicionada a fatores de disponibilidade e não a aspectos de capacidade tecnológica. Nesse enfoque, é importante para a questão ambiental o reconhecimento de marcos da história, pois são períodos de grandes alterações nos padrões de consumo e de produção. Podemos ver alguns exemplos. A era da informática, descoberta do fogo, são alguns exemplos. Para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, é preciso combater a pobreza e, portanto, é necessário promover o crescimento econômico. Porém, um crescimento econômico em bases insustentáveis que degradem os recursos naturais. Saneamento em situações de emergência. Os sistemas de saneamento estão expostos à ocorrência de situações de emergências ambientais, como inundações, secas, deslizamentos de terra, acidentes com produtos perigosos que se apresentam com frequência significativa no país, colocando dessa forma em situação de risco a saúde pública e a qualidade de vida da população. Embora seja óbvia a importância da concentração de esforços para evitar ou reduzir os impactos na saúde pública que as emergências ambientais podem causar.
A elaboração de um plano de ação de emergência, denominada PAI, é ferramenta essencial nesse contexto. Um PAI tem como objetivo o planejamento de ações a serem tomadas para evitar a ocorrência da emergência ambiental ou prescrever um conjunto de atividades que, se executadas adequadamente, possibilitarão dar respostas mais rápidas durante o evento. O PAI apresenta um conjunto de atividades a serem executadas em 3 fases. A primeira fase é anterior ao desastre, a segunda fase ocorre durante o desastre e a terceira fase após o desastre. Então, galera, meu nome é Everton e eu vou falar sobre as modificações ambientais e também sobre sustentabilidade, só para complementar. Então, galera, eu vou começar falando sobre modificações ambientais. Primeiro eu vou falar sobre a crise hídrica. Da mesma forma que temos uma caixa d'água em nossas casas para garantir que nela não falte água, o Brasil também possui uma região que é essencial para que o recurso continue sendo produzido. Essa região é o Cerrado. Ele ocupa 22% do território nacional e concentra 8 das 12 bacias hidrográficas do país, além de possuir alta concentração de nascentes de rios que abastecem outras regiões brasileiras. Apesar da sua importância, ele é o segundo bioma mais ameaçado do país e sofre com pressões da agricultura e principalmente da pecuária e das queimadas não naturais. Além disso, o Cerrado é o que possui menor porcentagem de unidades de conservação de proteção integral, tendo apenas 8,21% do seu território legalmente protegido, sendo apenas 2,85% de proteção integral. Vale lembrar que não estamos fazendo nossa lição de casa. Esse índice é muito baixo da meta com a qual o Brasil se comprometeu com a ONU. Também vou falar sobre eventos climáticos extremos associado ao aumento da temperatura global que podem afetar o setor agrícola. Primeiro vou falar sobre ondas de calor. São temperaturas máximas diárias acima de 32 graus Celsius que são responsáveis pela queda da produção agrícola, uma vez que interferem nas fases dos ciclos enológicos da cultura e do desenvolvimento de órgãos vitais das plantas. Espera-se que, por volta de 2050, a produtividade da maior parte das culturas agrícolas do Brasil sofrerá um decréscimo acentuado devido ao excesso de calor. Também temos chuvas e ventos intensos. O aumento da frequência de chuvas e tempestades fortes nas regiões sul pode causar problemas para a mecanização agrícola devido à inundação das áreas cultivadas. Plantações de cana-de-açúcar, trigo, arroz também podem sofrer perdas devido aos ventos fortes, que levam ao acamamento dessas culturas. A pulverização com defensivos contra pragas e doenças será dificultada devido a ventos e chuvas intensas. Também temos o aumento do nível do mar. A subida do nível do mar é um fenômeno físico e geológico que ocorreu várias vezes ao longo da história da Terra. Enquanto em outras ocasiões o mar teve seu nível rebaixado, são muitos e complexos os fatores que podem influenciar esse tipo de variação. Entre eles, mudanças no clima, movimentos das placas tectônicas, entre outros. No último século, o nível do mar tem se elevado outra vez por consequência do aquecimento global, que esquenta as águas e provoca a sua expansão térmica, fazendo aumentar o seu volume. Outro efeito do aquecimento é o derretimento de gelos montanhosos e polares, que adicionam mais água líquida aos mares. E para complementar aqui sustentabilidade, de uma forma simples, podemos afirmar que garantir a sustentabilidade de um projeto ou de uma região determinada é dar a garantia de que, mesmo explorada essa área, ela continuará a prover recursos e bem-estar econômico e social para as comunidades que nela vivem por muitas e muitas gerações, mantendo a força vital e a capacidade de regenerar-se mesmo diante de ação contínua e da presença atuante da mão humana. Oi, me chamo Tamires, vou falar sobre saneamento básico e sua importância na promoção da saúde pública e sobre proteção ambiental. Saneamento básico e sua importância na promoção da saúde pública.
Ações de saneamento voltadas à melhoria da qualidade de vida das populações podem ser encontradas em diversas civilizações ao longo da história. Conforme Rosen, ruínas de uma grande civilização que se desenvolveu ao norte da Índia há mais de 4.000 anos demonstrou a utilização de instalações sanitárias e de drenagem urbana. Outras civilizações também implantaram sistemas de abastecimento de água e afastamento de esgotos sanitários, drenagem urbana e despeito de critérios de prioridades e universalização dos serviços que variam ao longo do tempo e no espaço. Alguns estudos procuram abordar aspectos da relação saneamento-saúde, em que a teoria dos determinantes sociais, físicos, químicos e biológicos, conforme já apresentada anteriormente, parece bastante consistente com a abordagem que vem sendo enfocada na promoção do desenvolvimento sustentável. O progresso alcançado nos indicadores da saúde pública nos países desenvolvidos está relacionado ao conjunto de fatores econômicos, sociais e ambientais, mas tem como fator importante principalmente os esforços governamentais e não governamentais para a melhoria das condições ambientais, em especial a provisão de sistemas de abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a coleta de resíduos sólidos. Os modelos de desenvolvimento adotados no Brasil, ao longo de sua história, tiveram como resultado impactos sociais, econômicos e ambientais, provocando excessiva concentração de renda e riqueza, com exclusão social e aumento das diferenças regionais. Políticas que acabaram por construir para a explosão demográfica nos centros urbanos, cujas taxas de crescimento em algumas cidades dobraram na segunda metade do século XX, resultaram consequentemente no aumento da demanda por infraestrutura, principalmente em ações do saneamento do meio. Oi, gente, meu nome é Elaine. Eu vou falar um pouco sobre impactos na qualidade de vida e saúde pública e questões importantes na promoção da saúde pública. Olá, eu vou falar um pouquinho dos impactos na qualidade de vida e saúde pública e as questões importantes na promoção da saúde pública. O consumo dos recursos naturais em bases sustentáveis resulta na degradação dos sistemas físico-químico, biológico, social e tem relação com o aumento do risco e agrava a saúde pública. Os determinantes físico-químicos incluem fenômenos naturais como disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos atmosféricos do solo. Essa primeira imagem mostra uma indústria de alumínio, que prejudica a saúde pública no Brasil. A exploração do alumínio se tornou um problema de saúde pública. Toda a movimentação em torno dessa atividade industrial seria responsável por problemas ambientais, sociais e trabalhistas. O agrava a saúde e a qualidade de vida. A demanda de água para as atividades humanas cresceu bastante, principalmente por causa do aumento populacional, do maior consumo per capita das atividades econômicas. Os níveis de poluição atmosférica têm apresentado críticos em diversas partes do mundo, principalmente em áreas urbanas. Essa segunda imagem mostra o prejuízo direto ao homem, pois as doenças infecciosas provenientes da poluição hídrica são normalmente o resultado de uma ação mais direta de contágio de uma pessoa para outra. As imagens que seguem mostram os agravos à saúde e à qualidade de vida da população humana. Tecnológico e mudanças nos padrões de consumo. Fala galera, meu nome é Wesley. Saúde ambiental. Não, parei. Vou falar sobre saneamento básico e sua importância na proteção.